Abre sua Bíblia aí em Lamentações, mano. 3. Quero ver se é crente agora. Abre sua Bíblia aí em Lamentações 3, mano. Te dá 5 minutos. Três, 21. Quantos acharam aí? Amém? Misericórdia. Faz parte. Mano, eu sou uma pessoa muito na minha, assim, enquanto você acha aí, enquanto você vai abrindo. Mas eu quero compartilhar isso já pra você. Eu sou muito na minha e eu guardo muitas coisas pra mim, sabe? E nesses dias eu tava com algumas coisas pra resolver e a Júlia sempre fala comigo: amor, você precisa mudar, você precisa compartilhar, até com ela, assim, eu sou bem fechado. Costumo guardar as coisas pra mim, e às vezes ela me pergunta assim: o que você vai pregar, mano? Não sei, não consigo compartilhar assim. Às vezes é um pouco difícil pra mim. Tô tentando mudar, sabe? Mas já há umas 3 ou 4 semanas, Deus colocou esse versículo no meu coração, cara. E todas as vezes que eu tenho lido ele, eu tenho me emocionado, porque eu, de fato, trago à memória aquilo que tem me dado esperança, sabe? E eu creio que Deus tem uma mensagem especial para algumas pessoas hoje aqui, para todos nós, mas para algumas em especial, cara. Eu creio que essa é uma noite em que Deus vai restaurar sonhos, mano. Eu creio que essa é uma noite em que Deus vai queimar o coração de pessoas novamente. Eu creio que essa é uma noite que Jesus vai tocar você como na primeira vez. Se o seu coração estiver aberto para isso, mano. Eu quero ler esse versículo, mas eu quero ler outros versículos com você também. E Lamentações 3, 21 fala bem assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Mano, se você conseguir guardar alguma coisa desse culto hoje, guarde isso. Mas eu quero ler em 1 Samuel, não precisa abrir. Mas fica comigo aqui e me acompanha. 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo, vamos lá, capítulo 16, no versículo 11, mano. Fala bem assim, 11. Jessé respondeu: ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo tomando conta do rebanho. Guarde isso. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer, enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este, levante-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Só esses versículos e aquele que eu li no início, Lamentações 3, 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Jesus tinha sido claro comigo que era para falar a respeito disso já nesses dias. Mas até ontem, meia-noite, eu tinha esse versículo, mas não tinha nada para caminhar em cima. E Deus começou a ministrar algumas coisas ao meu coração, mano. E a verdade é que às vezes a gente só está pronto, a gente só precisa abrir os nossos lábios quando Ele termina de ministrar algo. Quando está processando ainda, é para você continuar no seu esconderijo, mano. É para você continuar em silêncio, talvez. É para você continuar calado e a sós com Ele. Então só abre a sua boca, talvez, em alguns momentos, quando Ele tiver concluído algo, e quando Ele te disser: agora está pronto, agora está feito, agora faz. Tá? Então eu quero trazer isso para você nessa noite, mano. E esses versículos que eu li com você em 1 Samuel 16, fala sobre quando Samuel ungiu Davi. Ali Saul era rei naquele momento, mas Saul tinha pecado, tinha desobedecido a uma ordem, e o Espírito do Senhor não se agradava mais de Saul. Eu quero que você entenda uma coisa: naquele tempo, não era como nos dias de hoje, em que nós temos livre acesso ao Espírito Santo, à presença de Deus. Quando uma pessoa era ungida, ela era capacitada, e hoje, quando nós somos ungidos também, nós somos capacitados a algo sobrenatural, que só com a unção de Deus nós somos capazes de fazer. Se sozinhos nós conseguimos ir até aquele banco,
com a unção que é sobre nós conseguimos ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar. É uma coisa diferente, que sem a unção, sem a presença, nós não faríamos. Então Davi, naquele momento, ele é ungido, ele é capacitado para algo, ele é ungido rei. Mas ele era muito novo, mano. Ele era muito novo. Alguns estudiosos dizem que ele tinha 15, 17 anos, mais ou menos. Então Davi é ungido rei, Davi é ungido naquele momento. E Davi, o que eu queria que você guardasse no princípio de tudo, quando eu li a primeira frase, é que ele estava no campo, cuidando de ovelhas. Ele estava trabalhando, quando mandaram chamar. Guarde isso no seu coração, vai fazer sentido para você, em nome de Jesus. E o que eu quero te dizer é que, depois que Davi foi ungido, ele foi servir Saul ainda. Mesmo ungido, ele era muito novo, foi servir, foi tocar harpa a Saul. E muitas coisas aconteceram, cara. No tempo em que Davi servia Saul. E Davi foi crescendo ao lado de Saul. Davi se tornou um líder do exército. Davi se tornou um guerreiro, um vitorioso. E começou a crescer um sentimento de ciúme de Saul com Davi. E as coisas começaram a mudar no relacionamento deles. E mesmo assim, Davi sempre permaneceu fiel, sempre permaneceu ali. Quando podia, servia, estava ao lado, servindo, como podia, sabe? E é isso que eu quero guardar, que você guarde no seu coração, mano. Nós precisamos servir as pessoas, nós precisamos servir uns aos outros o tempo inteiro, ser fiéis às nossas lideranças, cara. O tempo inteiro, independente de qualquer coisa. E o que eu quero te dizer é que Davi ungido rei, servindo Saul, cresceu um ciúme de Saul com Davi em certo momento. Davi vitorioso, cumprindo com o seu propósito, fazendo as coisas acontecerem. E Saul começou a olhar aquilo. Davi era amado pelo povo. Davi era amado demais pelo povo de Israel. Sempre trazia vitórias para o povo. E Davi, até um certo momento, começou a ser perseguido por Saul. Ele começou a ser perseguido, mano, e eu quero te dizer uma coisa. Talvez eu e você, em algum momento da nossa vida, nós já fomos ungidos a algo, capacitados a algo. Uma palavra nós recebemos, uma profecia foi liberada sobre a nossa vida, mano. Eu estou falando com você mesmo, cara. Uma profecia, uma palavra já foi liberada sobre você, mano. E talvez você está fazendo as coisas, está sendo fiel, e você não está vendo nada acontecer. Permaneça fiel, mano. Permaneça fiel. O que eu quero te dizer é justamente isso. A palavra já foi liberada para você, as coisas já foram liberadas no reino espiritual. Davi já havia sido ungido. Mesmo quando começou a perseguição, o Espírito do Senhor ainda era com Davi, estava com Davi e permaneceu com Davi. Algumas coisas estão acontecendo na nossa vida, mano, que a gente não está entendendo. E talvez alguns de nós estão dizendo, brother, eu acho que Jesus já se esqueceu daquela palavra de anos atrás. Talvez Jesus nem se lembre mais, talvez aquela palavra mudou, talvez aquela unção não é a mesma mais, talvez aquele óleo de anos atrás serviu por um período, mas agora já não serve mais, mano, olha a vida que eu estou levando. Eu quero te dizer, mano, que a unção de antigamente permanece sobre você. O que foi liberado sobre a sua vida já está liberado e continua liberado. Os propósitos de Deus para você continuam os mesmos. A palavra de Deus para você não mudou. Permaneça fiel a Ele, os princípios da palavra, cara. Permaneça firme. E mesmo em meio a perseguições violentas, tentativas de morte, Davi fugiu, mano. Davi viveu como um louco, se escondeu em cavernas. E talvez eu e você, nós estamos vivendo uma tempestade como aquela que Davi estava vivendo naquele momento. Estávamos fugindo até mesmo do nosso chamado. Estávamos fugindo até mesmo daquilo que Deus já liberou sobre a nossa vida, mano. Talvez você precise passar por um tempo de caverna, sim. Talvez você precise fugir de alguns momentos, em algumas coisas, de algumas áreas de sua vida, sim. Mas isso não é para sempre, mano. Porque quem foi ungido rei, será rei. Quem é profeta, vai profetizar, irmão. Quem foi levado às nações, liberado palavra para as nações, vai para as nações. Permaneça fiel. Permaneça firme. E Davi tinha algo essencial no coração dele. Além da presença de Deus, é claro. Eu creio que Davi
se lembrava do dia em que Samuel o ungiu. Em meio à perseguição, eu creio que quando Davi fugia para a caverna, ou quando ele precisava se fingir de louco, ou quando ele fugia de alguma coisa que Saul estava tentando matá-lo, eu creio que no coração dele estava gravado: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança, eu trago à minha memória o que me dá esperança, eu trago à memória o dia que eu encontrei Jesus, eu trago à memória o dia que aquela palavra foi liberada sobre a minha vida, eu trago à memória o dia que Samuel estava ali me ungindo no meio dos meus irmãos, eu trago à memória, e isso continua a me dar esperança, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às perseguições, eu trago à memória o que me dá esperança e eu continuo firme. Eu continuo a batalha, eu continuo a jornada, porque eu trago à memória os melhores dias na presença de Deus, os meus melhores momentos na casa do Senhor. Mano, talvez você está aqui sem ler a Bíblia há semanas, há meses, sem orar, não sabe nem falar com Deus mais, mano. A única coisa que eu tenho para te dizer é: Ele está te lembrando dos melhores dias seus com Ele, da sua intimidade com Ele, no teu quarto sozinho, os dias que você abriu o seu coração para Ele, os dias que você fazia algo diferente no sexta, no domingo, o dia que você não tinha vergonha de ninguém e chorava horrores, mano, sem se importar com as pessoas que estavam do seu lado. Traga à memória o que te dá esperança. Em dias como esse, nós precisamos trazer à memória o que nos dá esperança. Jesus quer te trazer à memória, mano. Jesus quer que você traga à memória o que te dá esperança. Se é uma palavra de um amigo, se é uma palavra liberada de Jesus sobre a sua vida há anos atrás, traga à memória. Agora, nessa noite, nós não podemos mais viver um evangelho comum, um evangelho normal. Nós precisamos rasgar o nosso coração diante de Jesus, nos entregar a Ele todos os dias de nossa vida, mano. Mesmo em meio às tribulações, perseguições, inveja e tudo aquilo que vai surgir no caminho e não vai parar de surgir, mano. Ele quer que você traga à memória o que te dá esperança. E se traz isso, e o que te dá esperança é aquela noite que você chorava com Ele. Foi aquele dia que você se frustrou com alguém, mas Ele te consolou. É isso que Ele quer que você traga à memória. É isso que você quer que Ele quer que você se lembre. Eu creio que quando Davi fugia, mano, ele lembrava de Samuel ungindo. Eu creio que nos dias em que Saul tentou matá-lo, ele se lembrava de Samuel ungindo, e ele tinha no coração dele: eu vou me tornar rei de Israel e eu não vou passar por cima de ninguém. Eu vou cumprir o meu propósito e eu não vou passar por cima de ninguém. Eu vou permanecer fiel à palavra de Deus. Eu vou continuar lembrando dos meus dias vitoriosos com Jesus. E Ele vai me honrar. Ele vai cuidar do caminho. Ele vai abrir as portas, vai fazer as coisas acontecer. Traga à memória o que pode te dar esperança. Traga à memória os melhores dias de sua vida na presença de Deus hoje. Se você tem algo para guardar, guarde isso. Todos os dias eu tenho acordado e eu tenho lembrado de palavras liberadas sobre mim, sobre a minha família. Eu tenho dito: Senhor, eu estou muito longe, cara. Não estou nem nos meus melhores dias de devocional. Como eu posso viver isso? Não estou nem nos meus melhores dias espiritualmente. Como eu posso viver isso? Mas eu trago à memória os meus melhores dias na presença de Deus. Eu tenho me arrependido, cara. Eu tenho me arrependido pelo tempo que tenho perdido, às vezes, com coisas que não vão me levar para perto de Deus. Eu tenho me arrependido com o tempo perdido na caminhada e o tempo que eu não me lembrei das palavras. E segui um caminho completamente diferente. Quando era para ir para a direita, eu quis seguir reto. Eu quero o melhor. E hoje Ele está... Lembra daquela palavra de anos atrás? Lembra daquela promessa? Traga a memória. Chore diante de Jesus, mano. Quanto tempo você não chora diante da presença de Deus? Há quanto tempo você não se derrama diante da presença de Deus? Há quanto tempo você tem vindo para os cultos como mais um culto? Ontem a gente teve um momento de intercessão ali. Eu dizia: brother, a gente não pode entrar mais por essas portas pensando vai ser mais um sexta, vai ser mais um encontrão, vai ser mais um culto de domingo, vai ser mais um culto de quarta. Não, vai ser o culto.
Vai ser o melhor culto. Vai ser o culto que eu vou entregar o que eu não entreguei no domingo. Vai ser o culto que eu não entreguei na quarta. Eu vou entregar hoje. Eu vou entregar hoje. Davi trazia a memória, mano. Eu trago à memória algumas coisas. Deus tem me trazido à memória. Nessa noite, Ele quer que você lembre daquilo que pode te dar esperança. Daquilo que te dá esperança. E mesmo em meio a tantas dificuldades, e mesmo em meio às perseguições, tentativas de morte, as fugas, Davi tinha algo que eu e você nós temos. E é o que Jesus quer resgatar em nós nessa noite. Ele tinha uma identidade firmada em Deus. Ele tinha uma essência, mano. E talvez você não percebeu, mas quando eu te pedi para lembrar, na primeira frase que eu li, ele estava no campo trabalhando. No capítulo 17, ele fala para Saul que ele matou ursos e leões para defender o seu rebanho. Sabe qual era a essência de Davi? Davi era um guerreiro desde o primeiro dia da vida dele. Davi era um líder desde o primeiro dia da vida dele. Mesmo em meio ao campo, onde ninguém dava valor para ele, ele era líder lá. Ele cuidava das ovelhas. Ele era guerreiro, ele era valente. E Davi tinha no coração dele. O que você é, mano? Qual é a sua identidade diante de Jesus? Ela não muda em meio às perseguições. Ela não muda quando tentaram te afundar. Ela não mudou quando tentaram quando perseguiram Davi, quando Saul tentou matá-lo. A identidade dele não mudou. Ele permaneceu, mesmo dentro de cavernas, ele permaneceu um líder íntegro. Ele permaneceu um guerreiro. Porque era a essência dele. Qual é a sua essência, mano? O que você precisa lembrar do que você é hoje? O que você perdeu no meio do caminho? O que você perdeu nesses dias de pandemia em casa? O que você perdeu nesses dias longe da presença, mano? O que você deixou de fazer, de falar, de ouvir? Não mudou o que você é diante de Deus. Nem mesmo os teus pecados mudam a visão de Deus sobre a sua vida. Ele permanece te olhando e Ele continua a te amar. As pessoas podem te taxar de vários nomes, pode dizer várias coisas, mas quando você tem uma identidade firmada em Jesus, você sabe quem você é, mano. E Davi sabia muito bem quem ele era, porque ele não era líder, nem rei, nem guerreiro depois que foi ungido. Ele era antes disso. Era a essência que Deus colocou nele. Você é quem você é diante de Deus, mesmo que você esteja vivendo uma vida longe da presença. Você é amado por Ele e as palavras dele não mudaram sobre a sua vida. Eu quero liberar isso sobre você hoje. As palavras de Deus, as profecias, as promessas não mudaram. Mesmo que você esteja vivendo uma vida de pecado hoje. Elas não mudaram, mano. E hoje é um dia de você voltar para Jesus. De você voltar aos caminhos para Ele. E começar a lembrar dos melhores dias da sua vida na presença dEle. Sabe? A palavra de Deus está cheia de dimensões onde as pessoas tentaram mudar a identidade, por exemplo, de Daniel. Mudaram o nome de Daniel, mano, mas ele permaneceu um jovem puro. Mesmo com o nome alterado, ele tinha uma identidade firmada em Jesus. Sabe José do Egito? Tentaram destruir ele, mano. Tentaram matá-lo. E tiveram que se dobrar diante dele depois que Deus cumpriu a promessa na vida dele. O que eu quero te dizer é que nada nem ninguém pode mudar aquilo que Jesus já liberou sobre você. Nada nem ninguém, circunstância alguma, pode mudar aquilo que já foi liberado sobre você. Você só não vai viver se você não for fiel a Jesus. Se você não voltar os teus olhos para Ele. Ele permanece fiel, íntegro à palavra dEle. Ele não falha, Ele não muda, Ele não mente. Tentaram matar José.
E no final das contas tiveram que ver ele governar e se dobrar diante dele. Porque podem passar anos, a palavra dele não muda sobre nós. Eu já estou encerrando, irmão. Mas eu queria que você guardasse isso no seu coração. Talvez alguns de nós aqui tenhamos sido como Pedro, mano. Que quando Jesus foi morto na cruz, quis voltar a pescar, mas a identidade de Pedro já tinha sido mudada e transformada. Ele já não era mais pescador de peixes. Jesus, quando o chamou, era para pescar homens. E quando a gente muda, ou quer viver uma vida segundo a nossa intenção, ou segundo o nosso mundo, ou segundo a nossa vontade, a gente até consegue ir para o alto mar, a gente até consegue investir em novas redes, em um novo barco, mas a gente vai se frustrar em algum momento. E foi o que aconteceu com Pedro. Rede nova, barco novo, jogou as redes e nada de peixe, porque aquilo não era mais para ele. Deixa eu te dizer uma coisa, mano. A vida de pecado que você está vivendo não é para você, mano. A vida longe de Jesus não é para você. A vida longe do Evangelho não é para você, irmão. Ele quer que você volte a pescar homens, porque você nasceu para isso.